Não, a Gabriela tá entrando aqui. Aí, E aí, Gabriela, beleza? Deixa eu afastar aqui um pouquinho beleza. mais. Tá me ouvindo bem? Tô. Show de bola. Então, bom, a gente tá falando com o pessoal que tá com a gente aqui, né? Tá conectando aqui na nossa live, que esse mundo de projeto 3D, desenvolvimento de produto, que é um universo muito extenso, né? Ele é bem grande. A gente tem muitas oportunidades, né? Muitos caminhos a seguir. Quando a gente fala de projeto 3D, a gente fala voltado para desenvolvimento, né? A gente fala para a parte de automotiva, aeroespacial, embalagens, civil, equipamentos. Tudo isso envolve projeto 3D, né? E o bate-papo que a gente vai ter hoje são sacadas voltadas principalmente para a relação entre formação em engenharia versus projeto 3D. Exatamente. E como esse podcast, né? A gente está sempre trazendo temas, oportunidades, tudo de novo que está acontecendo nessa área e qual o melhor caminho, principalmente para você trilhar, né? Então, quando a gente fala sobre esse tema, uma das dúvidas que sempre aparece, que sempre entram em contato com a gente para tirar, é justamente com relação a eu preciso ter formação em engenharia, né? Seja lá qualquer que seja, seja mecânica, civil, enfim, eu preciso ter formação em engenharia, né? Para poder ser projetista 3D. Então, essa é a dúvida disparada, assim, que é uma das que a gente mais recebe, né? Então, Uhum, é muito importante a gente trazer, né, esse momento aqui, a gente abrir essa dúvida, para a gente conseguir esclarecer ela, né, pro uhum, maior número de pessoas. E a primeira pergunta, eu acho, a primeira dúvida que vem quando a gente fala sobre isso, Anderson, é porque quando a gente fala de engenharia, né, da necessidade de ser engenheiro, não é só por ter o conhecimento da graduação, não é só por ter passado pela graduação, mas porque a gente sabe, ou pelo menos quem já trilhou esse caminho da engenharia, sabe que existe uma coisa chamada CREA, né? Que a gente tira quando a gente é engenheiro. Isso tem em todas as profissões, né? Tem a OAB para advogado, tem também para médicos, né? Tem também lá a terminologia que eles usam. Então, para todas as profissões, eles exigem. Só que na engenharia tem um tópico que eu acho que é muito interessante, né? Que é justamente a não obrigatoriedade, né? Então, assim, a gente sabe que para ser advogado você precisa ter uma OAB, né? Então, você precisa ir lá fazer sua prova. E é uma prova, né? Não é nem algo só de você querer ter o certificado, mas tem uma prova, né? Que lhe fornece isso. Então, na engenharia, existem vários caminhos, como o Anderson estava falando. E não necessariamente, né? Você precisa ter esse CREA, né? Que é o que a gente está se referindo aqui, para conseguir trabalhar como projetista, né? Então, por quê? Porque tem áreas, né, na engenharia que você só precisa fazer, executar, você não precisa assinar, né? Então, é aí que está a diferença do profissional do projetista 3D ou do supervisor ou do engenheiro que vai estar lá em cima no topo, que muitas vezes não é o cara que faz, a maioria das vezes não é o cara que faz, que está ali na mão na massa, é só o cara que vai validar e vai dizer assim, ó, eu assino, e aí sim o cara precisa ter essa certificação, certo? exatamente. É importante a gente frisar e ressaltar o seguinte: você que está aqui com a gente, presta bem atenção, porque essa sacada que a gente vai dar aqui agora, isso vai ajudar você a planejar seu futuro e seu horizonte dentro desse ambiente de projeto 3D e dentro de qualquer indústria que você queira trabalhar ou prestar serviço. Olha só, se você já foi engenheiro formado, massa, excelente, perfeito. Você vai ter uma projeção muito maior na sua carreira. Mas acredite no que eu estou te falando. As maiores empresas do mundo hoje, para trabalhar com projeto 3D no início vamos dizer assim, no início da cadeia, né, do desenvolvimento de projeto, na grande engenharia que a gente chama, você necessariamente não precisa ser formado em engenheiro. Eu não estou dizendo
que você não deva ser formado. Se você já for formado em engenharia, ótimo. Sabe por quê? Que você já está pronto para galgar outros níveis dentro da sua carreira. Mas se você não entrou na engenharia ainda, não conseguiu se formar em engenharia ainda, por conta de questões financeiras, por conta de tempo, por conta de, né, algo, qualquer coisa nesse sentido, não, você não está fora desse mercado. Acredite no que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque olha só, engraçado isso, né? Eu, desde o começo da minha carreira, se acredita, talvez, provavelmente, por conta de eu ter montado a Dortec, e aí eu não precisei mais ir buscar empregos, né, eu sou gestor da minha empresa, então eu não vou pedir o meu currículo, mas existem profissões que é necessário que você mostre o seu diploma para ser contratado. Tudo bem, beleza. Mas dentro da engenharia de produto, desenvolvimento de produto, necessariamente você não precisa mostrar o seu currículo. O seu currículo não, perdão. Seu certificado de conclusão de curso. O que a gente está falando aqui, a gente não está desmerecendo a engenharia, é bom deixar bem claro isso, né? Porque, para que não entendam a gente errado, nós somos engenheiros, somos apaixonados por engenharia, mas a gente tem que deixar claro para você que as oportunidades estão aí, e se você tem uma formação na engenharia, massa, excelente. Se você não tem, você pode começar. Sabe por quê? Porque as empresas hoje, elas buscam resultados. E as grandes indústrias, você sabia que elas não contratam, sério mesmo isso, a depender do nível de trabalho que você vai fazer, por exemplo, para dentro de uma engenharia de produto, elas não contratam engenheiros, elas contratam analistas. Pode ir lá botar seu currículo que você vai ver. Mas por que elas não contratam engenheiro, contratam analista? Por quê? E contratam os analistas? Porque o resultado em projeto 3D, os bons resultados, as boas entregas, ou seja, modelar bem, fazer engenharia do produto bem, etc. Isso não ensina na faculdade. Essa é a diferença. Essas habilidades não são ensinadas em uma faculdade. A faculdade, ela entrega bem o que ela promete. A graduação, massa, perfeito. E tá certo, tem que entregar, ela entrega bem o que ela promete. A base para você ser um bom profissional, né? O que eu aprendi muito na minha faculdade de engenharia, uma das coisas, né, claro, cálculo numérico, enfim, todas as matérias envolvidas, mas uma coisa que eu trouxe, né, da minha faculdade foi a capacidade de pesquisar. E aí vem uma coisa, Gabriela, que eu já falei em outras lives, uma coisa importante para todo mundo que está aqui com a gente. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Você que está com a gente aqui hoje, provavelmente existe uma diferença entre estudante e aluno. Sabia? A Gabriela sabe isso. Existe uma diferença bastante entre aluno e estudante. Eu tenho 2 filhos. Um com 13 anos e um com 8 anos. O meu filho de 13 anos, ele já está virando a chave. Ele está saindo da fase de aluno para a fase de estudante. E a fase de estudante te leva o resto da vida. Eu sou estudante hoje, Gabriela é estudante. E você que está com a gente aqui hoje, muito provavelmente já é um estudante. Mas você sabia que você pode ser um aluno ainda? E vou explicar por quê. A principal diferença entre o aluno e o estudante é o seguinte: o meu filho de 8 anos, ele ainda é aluno, porque ele precisa que a professora dele, na escola, pegue na mão dele e eu em casa, pegue ele em casa e bote na mesa para estudar. Esse é o aluno. Ela traz o conhecimento para ele continuamente. Ó, vem cá, é assim que faz. Tá vendo aqui no quadro? A letra A é assim, a letra B é assim. E 2 mais 2 são 4, e etc. O estudante não precisa mais disso. E se você quer crescer na sua carreira, quer seja em qualquer área, provavelmente tem pessoas aqui que não são nem da área de projetos, nem são da área de engenharia. É de outra área que quer migrar para a área de projetos. A gente tem muitos seguidores assim. Então, se você quer crescer na sua carreira, independente de qual seja, direito, engenharia, medicina, administração, qualquer coisa, você tem que virar a chave. Sair da posição de aluno para estudante. Porque o estudante é aquele que vai atrás. É aquele que desenvolve habilidades.
ele vai pesquisar. Por isso que eu disse para você que uma das coisas que eu trouxe da minha faculdade foi a capacidade de pesquisa. E quando você vira essa chave, o céu é o limite para você. E é por isso que a gente fala, a gente vai explicar mais aqui. Imagina você dentro de uma engenharia de produto, grande engenharia de produto. Eu não estou falando do autônomo lá que vai prestar o serviço. A depender do autônomo, do projeto que o autônomo vai prestar o serviço, ele tem que assinar o projeto. Aí tem que ser engenheiro. Concorda comigo, Gabriela? Concorda? Exatamente. Não é isso? E se o projeto, e se este profissional estiver dentro de uma grande engenharia, ele vai precisar assinar o projeto, Gabriela? Exatamente. Então, tá aí exatamente a diferença, né? Então, Uhum. quando você faz parte do grupo, né, e quando você está trabalhando em uma equipe que existe um supervisor, existe um gerente, existe um cargo mais elevado, que aí sim se responsabiliza pelo trabalho de toda a equipe, né, no caso, todo o grupo que você está trabalhando, aí sim, certamente esse supervisor irá ser requisitado a ele, né, que ele tenha essa certificação e que ele possa assinar o projeto. Então, quando a gente fala de assinar o projeto, é diferente de fazer o projeto, né? Então, fazer Muito o diferente. projeto, o projetista 3D, ele faz. O projetista 3D, aí você pode perguntar assim, Gabriela Anderson, projetista 3D, ele pode assinar o projeto? Ele pode, né? Nada de errado em ele ser um autônomo, digamos assim, né? E fazer e assinar o projeto, nada de errado. O que é mais difícil? Então, mas depende do projeto. Por exemplo, o projeto 3D, ele só assina algum projeto se ele tiver uma formação nível técnico. Ponto. Beleza. E a depender do projeto, ou seja, se for um projeto de reforma ou um projeto elétrico, etc. Porque assim, que acontece? Qual é a diferença? A gente precisa até entender isso, né? Bem, o que faz a gente assinar um determinado projeto, por exemplo? Um projeto ele é assinado conforme a formação que você tenha. Ou seja, se a gente tiver um projeto de 3D, como tem vários, eu conheço vários amigos meus, que são de outra área, não são formados em engenharia e nem nível técnico. Eles executam muito bem o projeto, muito bem, são muito bons e melhores do que muitos engenheiros e até projetistas e técnicos por aí. São os caras que manjam muito, muito de projeto. Mas esses caras não têm formação. E eles podem assinar o projeto? Não, eles não podem. Por quê? Porque a assinatura do projeto é diretamente proporcional às matérias que você fez em uma graduação, quer seja nível técnico ou nível superior. Mas o que a gente está falando aqui não é nem isso, porque é o fato de, se você tem habilidades específicas dentro de projeto 3D, ou seja, se você sabe usar as ferramentas digitais de forma correta, se você sabe fazer uma análise geológica de uma peça, se você sabe fazer análise estrutural, se você sabe modelar no CAD, usando algumas ferramentas, você tem salários excelentes e maiores salários do que muitos engenheiros por aí. Entendeu? Então, esse é um ponto mais importante entre ter a engenharia ou não ter engenharia e assinar projeto e não assinar projeto. Eu vou dizer uma coisa. Quando era, antes da Dortec, né, que já era projetista 3D, eu nunca assinei projeto nenhum. Nunca assinei. Depois que eu formei engenheiro, no começo da minha carreira eu trabalhei em vários projetos grandes, gigantes e multinacionais. Projetos que a gente pode ver na rua, né? EcoSport, Ford Ka, Gol, né? O próprio Up, F1000. Muitos carros que são projetos milionários, eu nunca assinei. Eu trabalhava em projetos grandes com ele. Eu nunca assinei projeto. Sabe por quê? Quem assinava era o meu supervisor, era, né, a gerência, a diretoria, porque eles é que vão assinar esse projeto. E é isso que as pessoas não têm sacado. Eu só passei a assinar projeto depois da Dortec. Por quê? Porque a minha empresa, quando requisitado e quanto isso era necessário, precisava que eu assinasse um projeto e aí assim eu assinava. Mas, você sabia que se eu não fosse formado em engenharia, provavelmente
algumas cotações nós iríamos recusar, claro, com certeza. Por quê? Porque eu não teria a formação necessária para assinar o projeto. Mas outros projetos que não necessitam que eu assine ou que a minha empresa assine, a gente poderia executar. Entendeu? Então, o fato da gente assinar é a responsabilidade técnica sobre aquele projeto. Certo? Só que em grandes empresas, em grandes multinacionais, quem é que assina e é responsável por esses projetos? A diretoria, a gerência. Entendeu? E uma coisa até interessante da gente trazer é que, principalmente se você está nessa fase de conhecendo sobre a área, né, que certamente para esse tipo de dúvida é quem está conhecendo, começando, né? Se você está Uhum, começando, né, aprendendo, está iniciando e quer pegar seus primeiros projetos e isso é um empecilho para você, então a gente está aqui uhum, te mostrando que não é mais, tá? Porque você não precisa, né? E você pode sim, à medida que você já está pegando seus primeiros trabalhos, que você não vai precisar assinar projeto, que você não vai precisar de formação, você ir já pensando ou até construindo uma graduação, né? Já fazendo uma graduação. Então, à medida que uhum. você já está trabalhando, você já está pegando seus primeiros projetos, você consegue em paralelo ir fazendo sua graduação. Ah, Gabriela, então para que eu vou fazer minha graduação? Porque, obviamente, como você falou, a gente precisa estar sempre evoluindo, né? E sempre buscando cada vez cargos maiores. E a graduação ela vai trazer isso para você. A experiência que você está tendo como projetos, o network que você está fazendo, né? Tudo que você está fazendo vai lhe ajudar a, quando você tiver sua graduação, você chegar em cargo de supervisão, de coordenação, enfim, né? Até de abrir sua Exatamente. própria empresa. Então, esse é o diferencial, né? Esse é o melhor caminho, né? Que a gente sempre diz aqui, que a gente traz o melhor caminho nesse podcast. Então, esse é o melhor caminho. Você precisa trabalhar, você quer sua primeira oportunidade agora, garanto que isso é um desejo seu também. Então, você vai começar a trabalhar, porque você não precisa de formação, você só precisa criar essa habilidade em você. Então, você vai começar a trabalhar e aí sim você vai construindo a sua graduação, que a gente sabe hoje que o mínimo é 5 anos, né, de curso. Então, isso vai demorar, vai exigir tempo e dinheiro de você. Exatamente. Então, aí sim, depois que você entrar na sua depois que você já estiver trabalhando, você está fazendo sua graduação, você já está pensando lá na frente, né? Você está Uhum, plantando agora para lá na frente. Então, lá na frente, você irá galgar essas posições maiores, porque você já vai ter experiência, já vai ter um network, já vai estar trabalhando há um tempo, porque a gente sabe que esses cargos exigem experiência, né? Então, o cargo de engenharia, cargo de supervisão, coordenação, é experiência, né? E isso você não tem como comprar, você não tem como. Não, você precisa viver, infelizmente. É assim, por isso que a gente vê, né, os cargos de supervisão, de coordenação de pessoas mais velhas, de mais experiência, que eles uhum, pedem isso. E é um meio também da exatamente. empresa se cobrir, né, de erros, erros que acontecem no início da carreira. Isso é normal, né? A gente está construindo até chegar. Mas assim, então, por isso que é necessário você iniciar, criar habilidades que estão próximas de você, que estão acessíveis a você, e começar a sua primeira oportunidade também, de forma que está mais acessível de você, que não vai te exigir uma graduação, um investimento grande de tempo, né, e dinheiro. Então, você vai conseguir iniciar e ter sua primeira oportunidade muito mais rápido do que você teria Uhum, trilhando todo esse caminho. E certamente você vai estar trilhando um caminho para posições cada vez maiores, né? Que é se uhum, esse for o seu desejo também. exatamente. E aí, pensando nisso, dá uma sacada aqui bem bacana. Você já viu aquela conversa assim, tipo assim, o engenheiro que já foi técnico tem outra visão? O médico que já foi enfermeiro, ele tem uma outra visão da medicina. O engenheiro que já foi um técnico, ele tem uma outra visão da engenharia. E em outros níveis também, por exemplo, o cara que é advogado, né? Já trabalhou na parte técnica, assim, inicial de direito, né? Esses profissionais, sabe qual é o diferencial deles? Quando eles trabalham nessa profissão,
né? Que, por exemplo, um médico que foi enfermeiro, foi um técnico, né? Ele consegue enxergar mais possibilidades de cura, de resultado, de como conduzir aquele tratamento diferenciado de um médico que só formou na medicina. Por quê? Porque ele tem informação técnica da base. A informação da base é importante. Várias vezes eu já ouvi isso já. Caramba, vem cá, você é um engenheiro que foi técnico mecânico, por exemplo? É diferente, velho. Que o cara tem um olhar, principalmente o técnico mecânico, o engenheiro que foi técnico mecânico antes, ele teve muito mais contato, por exemplo, com o CAD, com o modelamento, com a parte técnico-mecânica. E aí, quando ele começa a desenvolver, né, equipamento e tudo mais, ele tem uma base diferenciada. Nós somos medidos pelo que nós entregamos. Isso é uma pura verdade. Claro, existem outras coisas que, né, a gente pesa, que, enfim, networking, relacionamento, saber administrar os problemas, isso é importante para qualquer profissional. E o resultado que você entrega está diretamente ligado a essas habilidades. Então, se você não está dentro de uma formação de engenharia, você não é engenheiro, e você quer entrar nessa área de desenvolvimento de produto, de projeto 3D, eu recomendo fortemente que você entre pela parte técnica da coisa, né? Que é saber fazer modelar, saber desenvolver habilidades para que você consiga entregar mais rápido, com maior qualidade, usando as ferramentas digitais, para que o projeto ele siga com mais fluidez e menos erros. Se você está na engenharia, já é formado engenheiro, e você já atua dentro da engenharia, e você não tem essas habilidades, eu recomendo a você fortemente que você desenvolva elas. E com a gente aqui você vai conseguir, porque dentro da Dottech Academy a gente cria conteúdo voltado para isso, para que você tenha melhores habilidades e consiga alavancar a sua carreira. Quais são essas habilidades, Gabriela? Exatamente. E assim, a gente tem já conteúdos, né, no nosso canal, então aproveitando, se você ainda não segue a gente em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn. Segue a gente, que a gente tem conteúdos lá falando sobre isso. A gente tem conteúdos da parte técnica também, né? Então, se você já está mais avançado na área de projeto 3D e quer ver um pouco mais sobre a parte técnica, a gente já tem esses conteúdos preparados. Então, segue a gente, né? E fica ligado, a gente sempre está trazendo também oportunidades, enfim. Bastante conteúdo relevante para a área de projetos 3D, tá? Então, se você está buscando essa expertise, você está no lugar certo. E falando sobre essas habilidades, a gente tem a primeira habilidade, né? Que é o primeiro caminho, o primeiro passo que a gente tem que dar, que é nada mais de você saber transformar, né, uma ideia ou um produto que já existe no virtual, né? Transcrever ele para o virtual. Então, esse é o primeiro passo. E que se perguntar, Gabriela Anderson, isso na graduação não ensina, tá? Então, você pode ver uma introdução a isso em uma graduação de engenharia. Mas, muito provavelmente, você não vai ver o percurso completo, né? Você não vai sair entendendo muito bem a transcrever qualquer ideia ou qualquer produto virtual. Eu digo qualquer, desde as peças mais simples às peças mais complexas que a gente pode imaginar. Como a gente já falou, né? Projeto 3D engloba todos os produtos que hoje a gente consegue ter aqui no nosso mundo, né? Então, exceto os naturais, né? Aí realmente não foi o projeto 3D, não. Mas mas todos que foram fabricados passaram pela mão de um projetista 3D e existe um projeto 3D. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é aperfeiçoar ele. A gente sabe que todo produto nasce, né, evolui até chegar ao seu final, né, o seu ciclo final. Então, essa evolução, essa otimização, todos os produtos requer, né, seja smartphone, televisão, enfim,
qualquer produto que requer uma atualização, uma evolução, ele precisa ser aperfeiçoado para entregar cada vez mais qualidade, reduzir cada vez mais o custo, né? E o tempo de desenvolvimento. Então, por isso, você precisa aprender a aperfeiçoar seu produto. E o terceiro ponto, que é a habilidade de validação. Então, você precisa saber validar aquilo que você está desenvolvendo. Então, você, como projetista 3D, você não pode simplesmente criar, você precisa criar e validar. Você precisa assegurar que aquele produto vai cumprir com a funcionalidade dele. E muito bem, sem falhar. Porque senão, tudo que você vai fazer é pegar todo o investimento que foi dado naquele produto e jogar para água abaixo, porque ele não vai ter retorno financeiro. Né? Ele vai sair de linha. E a gente já citou exemplos e a gente já se aprofundou bem nessas habilidades. Mas, se você está com essa dúvida também, fala lá com a gente pode até explicar um pouco melhor. A gente já tem conteúdos também voltados para essas habilidades. Mas esses são os 3 pilares, né, que a gente traz aqui para um projeto de produto de sucesso. Exatamente. Então, se você desenvolve essa habilidade como projeto 3D, pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua carreira. A gente garante isso, tá? Porque Exatamente. você entrega mais, né? Então é isso, essa é a diferença. Pode falar. Então, essa é a diferença, né, Gabriel? Então, entre engenharia e projeto 3D. Engenharia e projeto 3D. Então, se você está iniciando e tem essa dúvida, e tem esse empecilho, se você pode achar que é um empecilho, justamente aqui a gente está trazendo essa informação, né? Informação de pessoas que estão na área, né? Da empresa que está na área, que está trabalhando diretamente com isso. Então, essa é a principal diferença, né? E à medida que você está se abastecendo de conteúdos como o que a gente traz na página da Ortec Academy, você consegue ver que é muito mais fácil esse caminho do que quando a gente fica botando empecilhos, né? E você vai ver o caminho mais fácil também, né? Por onde começar, quais são as habilidades, o que você precisa desenvolver, o que você precisa ter e investir. Então, tudo isso a gente está trazendo aqui também no nosso podcast. Com certeza. Então é isso. Segue a gente nas redes sociais, não esquece. Tá com dúvida? Manda pra gente no direct que a gente faz com carinho um podcast exclusivo para tirar sua dúvida. Beleza? A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.